meus amados irmãos da PIB Nova Vida, tudo bem com vocês? Hoje, dia 20, estamos caminhando aí na leitura de Romanos. E Romanos do capítulo 1 ao capítulo 3, como é a proposta da nossa leitura de hoje, destaca a primeira parte da carta. Podemos dividir a carta em três partes. Pensando aí no tema central, que é a justificação pela fé, do capítulo 1 ao capítulo 3 mostra a nossa condição diante de Deus e que as nossas práticas de justiça, no caso, né, os nossos atos bons, não podem nos justificar diante de Deus, não nos tornam justos diante de Deus. Mas o que nos torna justo de fato, e aí entra o segundo ponto, é a salvação em Cristo Jesus pela fé. É a nossa fé em Jesus que nos salva, que nos justifica, que nos tira da condenação eterna. E a terceira parte são as práticas geradas por meio dessa justificação, dessa salvação pela fé em Cristo. Como nós estamos na primeira parte, nós podemos observar claramente no capítulo 3, no verso 20, o propósito da lei, a função da lei, que estava sendo compreendida de maneira errada pelos judeus, os fariseus, né? No caso. E olha o que diz lá, no capítulo 3, verso 20. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Não a solução para o pecado, vem o reconhecimento do pecado. Então qual que é o papel da lei? Pecado. 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 Você está condenado. Pecado. Errou. Culpado. A função da lei é apontar o erro, é apontar o pecado. E aí você pode dizer, tudo bem, entendi, eu estou errado. O que eu faço agora? E a lei vai dizer para você, pecado, pecado. Isso tá bom, já entendi o que eu faço. Ela só faz isso. Por isso que ela nos guia até aquele que pode, que é Jesus Cristo. O papel da lei, então, é nos levar ao entendimento de que nós precisamos de algo para nos livrar dessa culpa, dessa condenação e do nosso estado de morte. E aí você pode se perguntar, e como alguém que não tem a lei de Deus, alguém que não conhece a palavra de Deus, não conhece o Senhor, não ouviu de ninguém, pode chegar a essa compreensão? E seria injusto o Senhor julgar essas pessoas uma vez que elas não conhecem a lei. Não reconhecem o que é certo e o que é errado diante de Deus. E aí eu digo para você, sabe aquela consciência que te acusa, que te defende, aquele peso, né, de dizer eu errei, eu estou errado, isso não é bom. Então, quem fez isso em todos os seres humanos, seja você servo do Senhor Jesus, crente no Senhor Jesus pela fé ou não, vem de Deus. E Ele colocou em todos nós. Como nós podemos ver no capítulo 2, no verso 14 e 15. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, ora acusando-os, ora defendendo-os. Quando Deus criou o ser humano, Ele deixou impresso no seu coração uma lei, que ora acusa, ora defende. E por mais que as pessoas elas caminhem dizendo, olha, eu não tenho nada, não fiz nada de errado, eu não tenho culpa, eu não tenho uma vida torta, eu sou correto em tudo que eu faço, por mais que a pessoa tenha isso, quando ela se deita, quando ela tem momentos de reflexão, sempre vem à mente, isso não é bom, isso é mal. E gera aquele sentimento de culpa, que pela dureza de coração, quando isso não acontece é por uma dureza extrema de coração, que a pessoa simplesmente rejeita essa consciência. Ela diz, não, eu estou certo. E pela autoafirmação ela vai gerando uma dureza tão grande do seu coração que ela abandona aquela consciência que diz, olha, isso é mal, isso te faz mal, isso te destrói. A não ser quando a pessoa vai sofrendo muito, aí ela chega de novo a essa compreensão e a sua consciência lá batendo, dizendo, isso é mal, isso te destrói, isso não é bom, por que você está com isso ainda? Então isso foi dado por Deus a todos os seres humanos.
Mas é claro que do verso 17 ao 29 nós podemos ver que aquele que conhece a lei, aquele que ensina a lei, aquele que instrui pessoas e não pratica a lei é mais condenável do que esses que não conhecem a lei. Mas o grande ponto aqui do capítulo 1 ao capítulo 3 é que todos podem chegar à compreensão de que são maus, caminham em destruição, que precisam de salvação das suas práticas de morte, da sua vida condenável, destrutiva, de dizer, olha, o jeito que eu estou vivendo não é bom, eu preciso de algo que me liberte dessas coisas, que me livre desses sentimentos, que me livre dessas práticas que têm me destruído. E aí, a pessoa chegando a essa compreensão, ela precisa ir para Cristo. E aí vem o versículo 21 e os capítulos seguintes, que a justificação vem pela fé no Senhor Jesus. Essas obras de boa consciência, essas obras diante da lei, de dizer, não, eu estou cumprindo a lei e tal, isso não pode gerar justiça diante de Deus. Nós não somos reconhecidos como melhores diante de Deus. Nós não podemos ajudar Jesus no seu sacrifício, na sua morte e ressurreição, dizendo, olha, Jesus morreu por mim, e isso me tornou justo diante de Deus, mas eu também sou justo pelas minhas obras, tá? Então, eu dou uma força aqui a Jesus, né? E eu me ajudo aqui nesse processo de salvação. Não. A única coisa que a gente pode entender diante da nossa consciência, da nossa prática e da lei de Deus é que nós somos culpados. E o que pode nos libertar disso é o sacrifício de Cristo, que paga a nossa culpa no nosso lugar, que livra-nos da ira de Deus sobre as nossas práticas de pecado, de iniquidade diante da lei do Senhor. E assim pode nos trazer salvação e pureza, para que sejamos apresentados de forma perfeita diante do nosso Deus. Eu espero que você faça uma boa leitura de Romanos e que hoje você reflita sobre isso, da nossa condição diante da lei de Deus e da vontade de Deus. Nós estamos totalmente condenados e separados da lei do Senhor, da pessoa do Senhor. O que pode gerar em nós justiça é a salvação em Cristo Jesus. Nós fomos salvos quando ainda éramos pecadores, nessa condição de pecado, nessa condição de condenação, de morte. Jesus Cristo veio e nos salvou. Isso deve gerar uma alegria enorme no nosso coração. Que Deus te abençoe no dia de hoje e que você se lembre que Deus, no seu eterno poder, se manifestou e continua se manifestando através da consciência, através da sua palavra, através do seu Santo Espírito, para que as pessoas possam chegar ao conhecimento da verdade e também serem libertos da condenação e do estado de morte que caminham. Que Deus te abençoe muito com alegria, com muita alegria, porque é um presente enorme que Deus nos deu. E que você anuncie a todos essa salvação por meio de Jesus, para a glória do nosso Deus e Pai.